A comunidade é o lugar onde nós encontramos a nossa terra, o nosso lugar, a nossa identidade. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Olá, luzianos, que bom que vocês estão conosco. Esse aqui é o canal Luz e Vida. Eu sou o Hélio, fundador dessa comunidade, e hoje nós vamos falar sobre, continuando o nosso curso de Vida em Comunidade, entrando no terceiro módulo, nós vamos falar sobre um coração, uma alma, um espírito. É o nosso terceiro módulo. Nesse primeiro tema, nós vamos falar sobre a comunidade, lugar onde fazemos parte de um todo, onde nós fazemos parte de um todo que é a vida em comunidade. Fique ligadinho conosco, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui em nosso canal e participe da promoção dos 1000 inscritos. Ainda nós estamos tentando finalizar nesse ano 2020 ainda os 1000 inscritos aqui no nosso canal do YouTube e também os 1000 curtidas lá, as 1000 seguidores no Instagram. Fique ligadinho conosco e participe conosco desse nosso curso de Vida em Comunidade. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal, no nosso curso de Vida em Comunidade. Nós já refletimos no primeiro e no segundo módulo sobre a acolhida e sobre o cotidiano, dia a dia da vida em comunidade. E nós vamos adentrar falando um pouquinho sobre a unidade na diversidade, a complexidade que tem-se em unir pessoas. A gente vive em comunidade, não é simplesmente juntar várias pessoas num só lugar. Nem sempre isso é comunidade. Existem vários tipos de comunidade. Existem vários tipos de vivência comunitária. Mas nem todas essas vivências, esses grupos de pessoas são a comunidade que Jesus nos chamou a viver. Nem todas são a comunidade como em Atos dos Apóstolos nos apresenta. Nós somos chamados a viver em comunidade desde o nascimento. A comunidade, como eu iniciei esse vídeo dizendo, é um lugar a qual pertencemos. É um lugar onde se encontra a nossa terra, a nossa identidade. Onde nós nos encontramos com pessoas, onde nós nos entendemos, onde nós nos sentimos bem, acolhidos, próximos. Naturalmente pertencemos a uma ou outra vida comunitária. Uma gangue, uma seita, um clube, um grupo de militantes políticos, um partido, organizações, a própria família. As paróquias, as igrejas também são lugares no qual muitas pessoas vão para participar e formar a comunidade. A nossa comunidade de eclesial de base, a nossa paróquia, o grupo de amigos, todos esses são exemplos de comunidade, de união de diversas pessoas. Muitos deles são união de pessoas que pensam no mesmo sentido. Por exemplo, os partidos políticos. Nós nos unimos nos partidos políticos porque nós pensamos na mesma linha, temos a mesma ideologia. A paróquia, somos pessoas que vivem a mesma fé, que buscam o mesmo sentido. Então, esses vários sentidos. Mas a primeira comunidade que pertencemos é a família. A família é a primeira comunidade, tanto que nós chamamos a igreja doméstica, a comunidade familiar. Nós pertencemos a uma família, e essa família pertence a nós. O filho pertence à sua mãe, a sua mãe pertence ao filho, e essa dependência inicial da criança em relação à mãe, desde que está no ventre materno, é tão profunda que algumas mães acham que têm direito sobre a vida dos filhos. É uma dependência, é uma ligação profunda de comunidade, de união. Sobretudo da mãe com o filho. Claro, com o pai e outros parentes, mas sobretudo com a mãe e com o filho, porque a mãe e o filho estiveram unidos como uma só pessoa, sobretudo no ventre materno. E quando a criança, nessa primeira comunidade familiar, ela não se sente pertencente a ninguém, ela não se sente
própria a ninguém, ela sofre rapidamente um isolamento terrível, se sente uma angústia, e isso causa agitação interior, isso afeta o corpo, modifica as funções digestivas, afeta o sono, perturba, fazendo a pessoa perder qualquer noção do que deve ou não deve fazer e como deve agir. Toda criança torna a criança retraída e a deixa intolerável aos sentimentos de inutilidade, de morte, de fúria e de ódio. Uma criança que não se sente amada acredita que não é digna de amor, que não é boa o suficiente e sim ruim. O isolamento rapidamente se transforma em culpa. Muitas das vezes, quando a gente não tem esse sentimento de pertença à família, a gente não se sente pertencente a outra pessoa, sobretudo a figura da mãe, mas também a figura do pai, dos irmãos, pertencente a uma família, rapidamente essa pessoa se torna uma pessoa ruim, que acha que não é digna de amor, e justamente porque não é digna de amor, ela não transmite o amor. E rapidamente ela não vai querer viver em comunidade. É importante a experiência da vida comunitária em família, porque é da família que nós vamos nascer e nós vamos evoluir para uma vida mais profunda nas outras comunidades, na sociedade como um todo, na igreja. Quando a gente não se sente amado, a gente também não vai transmitir o amor. O amor que tem que existir entre a mãe e o filho, entre o filho e a família, a criança e a família, é necessário, porque a criança, ela precisa ser amada, ela precisa ser vista como algo precioso, ela precisa ser ouvida, tocada, com respeito, ela precisa viver em paz, para se encontrar um caminho de luz, um caminho de graça, um caminho de amor. Os desejos mais profundos de uma criança é estar em comunhão com seu pai e sua mãe. A necessidade de comunhão com o outro é o que há de mais fundamental no ser humano, é a origem de todas as outras necessidades e desejos. O desejo de estar em comunhão, a necessidade de estar em comunhão é a necessidade mais fundamental de todo ser humano. Primeiro, nós desejamos estar em comunhão com os nossos pais, com a nossa família, justamente porque é o nosso primeiro núcleo comunitário. Nós nascemos numa família, e quando a criança não tem esse vínculo familiar, essa comunidade familiar, ela perde essa noção de pertencimento, ela perde essa noção de comunhão, e ela fica desolada. Todos nós necessitamos de vida em comunidade. Ninguém é uma ilha. Todos nós desejamos viver em comunidade, desejamos viver em grupo de pessoas. Mesmo que a nossa sociedade de hoje nos leve à individualidade. Mas todos nós necessitamos e precisamos, como essência do ser humano, de viver essa comunhão. Comunhão com outras pessoas, comunhão com a família, em primeiro lugar. Depois nós vamos criar a comunhão com o nosso meio ambiente, talvez com a sociedade, um bairro onde nós moramos. Nós criamos essa comunhão depois na comunidade escolar, com os nossos amigos de escola. Criamos comunhão com as pessoas que nós encontramos na igreja. E quando nós vamos crescendo, nós vamos criando comunhão com outros grupos. O grupo do trabalho, o grupo do lazer, do esporte, enfim. Nós vamos criando outros e outros grupos e nós vamos adentrando, nós vamos pertencer nesses grupos e nós necessitamos, nós queremos pertencer a esses grupos. Porque nós sentimos necessidade de comunhão. A sentimos necessidade, é a necessidade fundamental do ser humano. É antes de qualquer desejo, é o desejo de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão com aqueles que nós amamos. É o desejo fundamental de todo o ser humano. Cada pessoa tem a sua história, que a torna única. Ela pode ter sido aceita ou rejeitada. Na infância, pode ter tido um passado de sofrimento interior, de relações difíceis com seus pais. Em todo ser humano, porém, há desejo ardente de, ao mesmo tempo, certo medo da comunhão e de pertencer a alguém. O amor é aquilo que mais desejamos e, ao mesmo tempo, o que mais tememos. Ele nos torna vulneráveis e nos abre, mas cria condições para nos ferirmos pela rejeição e pela separação.
Podemos temer o amor porque tememos perder nossa liberdade, nossa criatividade. Desejamos pertencer a um grupo, mas também temos medo de encontrar nele certa sensação de morte, porque talvez não sejamos mais vistos como únicos. Desejamos o amor, entretanto temos medo da dependência e do desenvolvimento que ele implica. Temos medo de ser usados, manipulados, sufocados, destruídos. Somos todos ambivalentes com relação à comunhão, ao amor e ao pertencimento. Em consequência dessas circunstâncias, para suprir as necessidades pessoais, o que falta na infância, às vezes na adolescência, algumas pessoas procuram quase sempre, a qualquer preço, um lugar onde possam ter sensação de integrar, de comunhão. Sentem-se solitárias e estão prestes a sacrificar toda a sua consciência pessoal e seu desenvolvimento para participar de algum grupo. Outras têm medo de participar, medo de que o grupo sufoque, apague o que elas têm de mais precioso, sua consciência pessoal, sua singularidade, sua sede de comunhão, às vezes a sufoca. E essa fobia a qualquer forma de grupo as impede de viver em comunidade. Tem necessidade de uma independência, o que as impede de amar os outros, ter compaixão e assumir responsabilidades. Apenas precisam de um grande espaço pessoal. Tantas pessoas, pelas essas consequências, pela sua história, justamente o que mede a sua vida é a sua história pessoal. E a sua história pessoal é aquilo que te traz como pessoa única. E essa história te faz ter medo ou ser liberdade na vivência do amor, do pertencimento e da comunhão. Quantas pessoas têm desejo de comunhão porque se sentem solitárias? Solitárias porque não tiveram uma experiência tão amorosa com seus pais, com sua família, se sentiram sozinhos e aí necessitam a qualquer preço participar de algum grupo que a torne especial no meio do grupo. Mas também, muitas vezes nós temos esse medo de pertencer ao grupo e perder a nossa consciência pessoal. Tantos grupos que existem por aí, ou comunidades, nós podemos dizer, que suprimem a consciência pessoal. Nós somos seres individuais. Cada um de nós, como diria um padre, é um universo. Cada um de nós é um universo separado. E esse universo ele precisa se unir aos outros para viver em comunidade. Aí é preciso haver renúncia, é preciso haver também o choque de realidades, choque de consciências, mas cada um de nós somos seres particulares. Só que para pertencer a um grupo, muitas vezes a gente tem que renunciar às nossas particularidades. Tem que renunciar um pouco da nossa história. E para acolher alguém no nosso grupo, é preciso acolher também toda essa história, toda essa bagagem que a pessoa traz. E muitas vezes nós temos esse medo de pertencer ao grupo e de perder a nossa consciência pessoal. Ou muitas vezes nós somos dispostos a pertencer ao grupo. Para pertencer ao grupo, nós estamos dispostos a abandonar tudo que nós somos e viver a consciência deste grupo, o engessamento do grupo. Na comunidade de vida, cada um de nós tem uma personalidade. Claro, sempre nós temos. Mas nós temos a liberdade de viver cada qual conforme a gente pensa que tem que viver. Claro, nós temos a consciência do grupo, nós temos a vida em comunidade, nós temos aquilo que nos une, aquilo que nos cria comunhão. Mas na comunhão nós vivemos a diversidade. Cada um de nós somos diferentes. E essa diversidade, essa complexidade das nossas diversidades, ao nos unir, nós formamos um só corpo, uma só alma. E aí nós pertencemos a um todo. Não somos mais um indivíduo, nós somos um todo. Vamos usar o exemplo dos africanos. Eles vivem a vida em comunidade, de certa forma que eles pertencem um ao outro. Os africanos não precisam falar sobre comunidade, eles a vivem intensamente, pelas suas tradições, seu modo de viver. Eles se sentem pertencentes uns aos outros. O importante para eles é o laço de fraternidade que eles cultivam. Não importa a forma da vivência particular, mas o que importa na verdade é esse laço que os une. Quando nós prometemos a um grupo de crianças da Índia um prêmio
Aquelas que acertarem em primeiro lugar a resposta de uma questão, elas se reúnem e, ao descobrir em grupo a resposta, gritam em coro a resposta. Para elas, seria intolerável que apenas uma ganhasse e as outras perdessem. O vencedor se separaria dos seus irmãos. Teria ganho o prêmio, mas perdido a comunidade. Veja, nossa civilização ocidental é a competição. Já na escola, a criança aprende a competir, a ser o primeiro. Nós incentivamos as nossas crianças a serem primeiros, a tomar o primeiro lugar. Nós incentivamos as pessoas no nosso ambiente a esse progresso materialista, individualista, o desejo de ser bem-sucedido socialmente, de ter grande prestígio, e aí superam a comunhão, superam a compaixão, a vida em comunidade. Trata-se de viver mais ou menos solitários em casa, cuidando progressivamente dos seus bens, fazendo crescer somente a sua vida particular, com uma placa na porta: cão bravo, não entre, não se afaste. Isso a gente perde o sentido de comunidade, justamente que levou aqui no meio de nós a pequenos grupos que buscam reencontrar esse sentido perdido da vida em comunidade. Por que existem comunidades? Para viver esse espírito de comunhão. Temos muito a aprender com os indianos e os africanos. Eles fazem com que nos lembremos de que o ideal de comunidade é sentimento de pertencer uns aos outros. Com certeza, porém, esse sentimento os impede de olhar com amor e objetividade aos outros grupos. Daí, então, a guerra entre tribos e religiões, que às vezes a vida comunitária se baseia no medo. A verdadeira comunidade é libertária e não prisioneira. Nós vemos a complexidade dos dois modos de vida. Claro, para eles, a exemplo deles, nós podemos olhar essa unidade, esse grau de pertencimento, suas tradições, seus cultos, as suas celebrações, os unem como uma só família. As crianças aprendem desde cedo que eles são um só e que não é possível que um vença, que um seja melhor, que um seja vencedor ao contrário dos outros, mas todos podemos ser juntos vencedores. Aprendem que a individualidade é menos importante que o grupo, que é preciso repartir, que é preciso compartilhar todas as coisas. Esse é o ideal de vida em comunidade que Jesus nos prega. Um entendimento que todos somos únicos, que somos diferentes, mas que nós precisamos buscar a igualdade, nós precisamos buscar a unidade. E todos nós precisamos viver de forma a compartilhar com os outros aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Mas também nós podemos perceber que estes grupos às vezes se fecham. Eles são unidos entre eles, eles vivem a unidade, mas eles se fecham. Os mais importantes são eles. Os outros estão errados. Até mesmo dentro da nossa igreja, nós percebemos esses tipos de grupos que têm unidade, têm comunhão entre eles, que vivem um amor entre eles, mas que eles se fecham. O mais importante é o meu grupo. Os outros não são importantes. Venha viver no meu grupo, venha viver aqui na minha comunidade, porque aqui você vai ser feliz, porque aqui você vai ter liberdade, porque aqui você vai ser salvo. Mas se você vive em outro grupo, se você buscou outra forma de vivência, você está errado e você é pecador, você vai para o inferno. Muitas vezes dentro da nossa própria igreja nós temos grupos que se fecham, comunidades que se fecham entre si e acham que são melhores que as outras. E que o importante é viver o carisma da minha comunidade, o importante é viver o carisma do meu movimento, do meu grupo, porque o mais importante é ser quem nós somos. E os outros estão errados, todos têm que ser iguais a nós. E não é certo. A comunidade tem que ser libertária, tanto interiormente como exteriormente, para que o ser humano ele possa sentir livre
sentir-se livre para viver a vida em comunidade. Claro, nós pertencemos a um todo. E pertencendo a um todo, nós temos que viver aquilo que a comunidade vive. O amor da comunidade, as tradições, o carisma da comunidade, a vivência da comunidade, nós temos que ser fiéis àquilo. E aí nós formaremos comunhão. Como cristãos, como igreja, nós somos chamados a viver a comunhão com Jesus Cristo. Essa comunhão com o nosso Senhor, que faz de nós servos seus e nos liberta de todas as transgressões e nos faz pertencer a um todo, que é o seu corpo místico, que é a igreja. Somos muitos membros e cada membro tem a sua função, tem o seu modo de exercer a sua função, mas todos nós somos um só corpo, pertencemos a um só corpo e somos governados por uma só cabeça, que é Cristo, a igreja, que é Cristo, a cabeça da igreja, o essencial da nossa vivência como cristãos. E quando nós entendermos isso, então nós vamos viver comunhão e nós vamos aprender realmente o ideal de vida em comunidade, que é sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencimento de forma que a gente vai viver aquilo que nós pertencemos. Nós pertencemos à comunidade, vivemos a nossa comunidade, o nosso carisma, nossas tradições, o nosso modo de ser, de viver. Pertencemos a uma paróquia que tem também o seu modo de ser, suas tradições, sua devoção. Pertencemos a uma diocese que também tem o seu modo de viver, como igreja particular, tem os seus desejos particulares. Pertencemos também a uma igreja universal que tem as suas tradições e nós pertencemos a ela. Como é triste ver cristãos que falam mal da sua própria igreja, quando compartilham notícias de padres, sacerdotes, quando são contra o Papa ou a doutrina da própria igreja. E como é triste ver cristãos que brigam entre si por achar que o seu modo de viver é melhor do que o outro. Não. Se tu quer viver a modo carismático, viva, que bom, Deus te abençoe. Que alegria. Se quer viver o modo tradicional, viva, que bom, Deus te abençoe. Mas não queira que todo mundo viva como você. Isso aí é acolher a diversidade da igreja, que é una, que é santa e que é católica. Pensa nisso. Que essa aula, esse dia, esse encontro do nosso curso de vida em comunidade chegue ao seu coração e possa te ajudar a viver realmente a vida em comunidade, a vida de igreja. Compartilhe com seus amigos também esse vídeo para que mais pessoas possam também compartilhar dessa vida em comunidade. Vamos viver um só corpo, porque nós fazemos parte de um todo que é a Igreja de Cristo Jesus. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, participe da promoção dos 1000 inscritos, está aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá também nas nossas outras mídias sociais e curta lá, se inscreva lá, siga as nossas outras mídias sociais, para que você também possa compartilhar de várias coisas aqui da comunidade Luz e Vida. Um forte abraço, Deus abençoe com você e com Santa Teresinha nós dizemos, no coração da igreja eu serei o amor.